Boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais uma audiência pública. Essa é uma audiência pública preparatória, faz parte do processo de construção da nova lei de zoneamento, de parcelamento, uso e ocupação do solo de São José dos Campos. Eu gostaria de esclarecer inicialmente que é preparatória, pois na noite de hoje será explicado como essa lei vai interferir, como a questão do zoneamento, do parcelamento do solo, interfere na vida dos cidadãos. Vamos ter a oportunidade também, e acho que esse é o objetivo principal dessa audiência pública, conhecer os anseios e receber as demandas dessa região em relação à futura lei de zoneamento. Bom, que todos nós tenhamos uma noite agradável e, desde já, agradecemos a presença e a colaboração de todos. Eu gostaria de anunciar a presença do vereador Walter Hayashi, do vereador Williams Bento Goulart, do vereador Roniel Faria, do secretário de Habitação, Miguel Sampaio, do secretário de Governo, Paulo Rogério, secretário de Serviços Municipais, Antônio Carlos Wolff, representando a Secretaria de Obras, o secretário de Obras Dalton Ferreira, o senhor Elvis Vieira, o senhor Pedro Ribeiro Moreira, que é da Univap, a senhora Roseli de Mascarenhas, que é secretária adjunta da administração, e o senhor Carlos Eugênio Bacos, que é da Secretaria de Desenvolvimento de Defesa do Cidadão. Essa audiência pública ela é preparatória e foi oficializada pelo prefeito Carlinhos de Almeida, por intermédio do decreto 15.764 de 2014, de 21 de 1 de 2014. O decreto foi publicado no Boletim do Município, número 2.168, de 24 de 1 de 2014, e o edital de convocação do ciclo de audiências públicas foi publicado no dia 26 de 1 de 2014, em dois jornais, o Vale e a Folha de São Paulo. Embora pareçam detalhes específicos, são informações importantes que dão legalidade e publicidade às audiências públicas. E é esse decreto que será a referência para a realização desta audiência. E eu gostaria de convidar o secretário de Planejamento de São José dos Campos, arquiteto Emanuel dos Santos, para ficar aqui junto comigo na mesa, para que a gente possa, então, desenvolver toda essa audiência. Eu gostaria de explicar inicialmente como é que é a composição. Eu falei que esse decreto é referência para a audiência pública, né? É um decreto que com esse decreto que a gente diz, olha, a audiência vai acontecer assim. Então, eu vou dizer como é que ela acontece. Ela é feita em 5 etapas. A audiência pública ela é realizada em 5 etapas. A primeira etapa é uma abertura, que pode ser até 10 minutos, que é realizada pelo secretário de Planejamento. Depois, nós temos uma apresentação técnica, que é a segunda etapa, que é feita até 20 minutos, realizada pelos técnicos da Secretaria de Planejamento. A terceira etapa é a manifestação de todos os cidadãos aqui presentes. Tá? Então, essa é a parte mais importante da audiência, porque a audiência vem de uma palavrinha do latim, que é audire, que quer dizer ouvir. Essa audiência tem exatamente essa função, essa importância, ouvir a população. Mas, para que a gente possa ouvi-los, é importante que vocês façam inscrição para fazer uso da palavra. Atrás de vocês, naquela mesa lá, tá, tem algumas pessoas da Secretaria de Planejamento que estão, então, com essa lista de inscrição para fazer uso da palavra. Cada cidadão, cada pessoa aqui presente só poderá fazer uso da palavra por uma vez e terá 3 minutos para falar. Tá? Mas é importante que vocês se inscrevam, porque o objetivo da audiência é exatamente ouvi-los. Né? Depois, a gente tem a quarta etapa da audiência, que é mais um retorno, uma manifestação da Secretaria de Planejamento, e depois o encerramento. Tá?
Agora, existem, não só, por exemplo, você pode participar dessa audiência fazendo uso da palavra, pegando o microfone e falando nesse período de 3 minutos. Mas também existem outras formas de participar do processo de elaboração da lei de zoneamento, e são 3 formas que você pode participar. A primeira, você pode entrar no site, pelo site da prefeitura, que deve estar aqui atrás, né? O site www.sjc.sp.gov.br, e vocês podem mandar as manifestações de vocês pela internet. E é importante esclarecer que essas manifestações serão recebidas até o dia 25 de março, porque é quando os técnicos juntarão todas as demandas, todas as colocações, as propostas, para iniciar a elaboração, então, em cima disso, elaborar a proposta de lei de zoneamento. Tá? Então, a primeira é pela internet. A segunda é um formulário que tem aqui nas mesas, tanto lá na inscrição, ali na inscrição para fazer o da palavra, como aqui na presença, na folha de presença. Vocês podem, por exemplo, muita gente tem dificuldade de falar em público, né? Pegar um microfone, enfim. Então, pode fazer por escrito no formulário também e entregar aqui nas mesas. E a terceira forma é você mandar pelo correio. Então, aqui atrás também deve estar um endereço da Secretaria de Planejamento, José de Alencar 123, 6º andar, o CEP 12.209.904, e tirar suas dúvidas também nesse telefone que está aí atrás. Então, são 3 possibilidades de vocês participarem ainda, né, além desta audiência, vocês contribuírem, porque vocês podem sair daqui entendendo direitinho o que é a lei de zoneamento e tudo mais, conversar com seus vizinhos, conversarem com o seu grupo na igreja, onde você frequenta, no teu grupo de amigos, e falar, olha, é importante que a gente participe, é importante que a gente mande a nossa sugestão, e aí todas as questões também da sua rua que estão incomodando, ou aquilo que você quer para a sua rua, isso é fundamental. Então, até o dia 25/3, a Secretaria de Planejamento estará recebendo, então, essas sugestões. Tá? E agora, então, eu já vou passar para a primeira parte da audiência pública, que é passar a palavra, então, para o secretário de Planejamento, para que ele faça a abertura dessa reunião. Pois não. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, meus colegas secretários presentes. Queria também dar uma boa noite ao meu colega professor, doutor Pedro, que está aqui presente. Ele é, na verdade, coordenador do curso e do programa de mestrado em Planejamento Urbano e Regional da Univap. Está aqui também prestigiando a nossa reunião. Eu inicio agradecendo especialmente à Câmara Municipal por abrir esse espaço e ceder o plenário para que nós pudéssemos realizar essa reunião, chamar a população para podermos ouvi-la. Acho que é importante, a Câmara é a casa do povo, a Câmara tem se colocado nesse papel de abrir espaço para o debate. Já, de antemão, lembrá-los que, além dessas 20 audiências públicas, das quais essa é a 17ª, que a Secretaria de Planejamento vem realizando na cidade, que são audiências públicas preparatórias para, então, iniciar o processo de construção de uma nova lei de zoneamento para a nossa cidade. Nós sabemos que há um firme compromisso da Câmara Municipal, já declarado pela sua presidente, vereadora Amélia Naomi, e pelos demais vereadores, de assim que o projeto de lei estiver encaminhado à Câmara Municipal, também a Câmara realizará uma audiência pública, e uma audiência pública já com o projeto de lei elaborado, para então ser apreciado e ser votado, para, logo em seguida, ser encaminhado à sanção do senhor prefeito. Isso significa que, além dessas oportunidades de participação, de contribuição nessa etapa preparatória, todo munícipe, todo cidadão terá também outras oportunidades de fazer contribuições, mas aí contribuição já a partir de um projeto de lei formatado após essas discussões que nós realizaremos. Então, sempre é possível, então, também encaminhar sugestões ao Legislativo, depois que o projeto de lei estiver encaminhado aqui à Câmara. A Câmara é o local
onde esse processo todo vai culminar, porque é a Câmara que vai votar, é a Câmara que vai apreciar, então a gente conta com essa possibilidade de fazer mais esse amplo debate. Gostaria de anunciar a presença do senhor Alcemir Palma, presidente da Fundação Cultural, nosso colega de governo. Bom, isso posto, eu gostaria de lembrá-los de questões que nos são muito importantes e muito caras. Por que nós estamos realizando essas 20 audiências públicas preparatórias? Porque nós entendemos que nós devemos começar ou iniciar o processo de construção dos nossos projetos, e, nesse caso, o projeto da nova lei de zoneamento, ouvindo a população, ouvindo a comunidade, ouvindo os cidadãos. Eu tenho certeza que essa é uma atitude, uma propositura inédita na cidade de São José dos Campos e, quiçá, no Brasil. Não é muito comum as administrações públicas, os governos municipais, iniciarem um processo de construção de uma legislação urbanística ou de uma legislação de ordenamento do seu território, colhendo as sugestões. É mais natural, é mais comum. E aqui em São José, acho que todos vivenciaram isso nos últimos anos. O que se fazia era o poder público, lá, com a expertise dos seus técnicos, elaborava um projeto de lei com base no seu diagnóstico, com algumas consultas muito específicas, não é? E apresentava depois um projeto pronto, acabado e formatado à população, num processo de consulta que a gente hoje tem muita dúvida, né? Projeto pronto e acabado, e apresentava uma consulta muito rapidamente, às vezes num processo muito esparso de audiências públicas, ou muito, eu diria, econômico, e depois encaminhava isso à Câmara, e isso passava para o processo de avaliação, apreciação e votação. Nós entendemos, e é um compromisso do nosso governo, do governo Carlinhos Almeida, que a participação cidadã, a participação popular, a participação dos cidadãos é muito importante na construção dos nossos projetos. Nós entendemos que nós construímos juntos a nossa cidade. E nós queremos ouvi-lo, né? Assim, o nosso governo quer ouvir a população. Por isso que nós estamos fazendo essas audiências públicas com esse sentido estrito, né, de audire, que é ouvir, que é captar da população quais são as suas dúvidas, os seus anseios, os seus reclamos, os seus desejos, as suas demandas, sejam elas quais forem. Eu me lembro que, na abertura desse processo, lá na Igreja São Benedito, o prefeito Carlinhos Almeida usou uma frase que eu entendo que seja muito importante. Para nós, nessa discussão, não existe tema tabu. O que é tema tabu? Não tem tema proibido. Nós não iniciamos a discussão dizendo, isso eu não discuto. Não, nós discutimos sim. Nós estamos dispostos e abertos para o debate, para a discussão e para ouvir as sugestões. Bom, isso significa, então, que nós precisamos ouvi-los. Isso significa também que nós não temos, até agora, até o presente momento, um projeto pronto, um projeto acabado, um projeto escondido, uma agenda escondida. Isso não existe, né? Nós estamos no processo de construção dessa lei. É claro que, no âmbito da administração, nós já iniciamos, desde outubro do ano passado, pelo menos, estudos no sentido de coletar dados, de formatar dados, de começar a coletar os dados técnicos para a gente poder já iniciar um processo de formatação, não da lei, mas do nosso diagnóstico. Mas não existe um pré-projeto pronto. Nós queremos primeiro ouvi-los, depois de ouvir, nós vamos recolher todas essas sugestões, fazer análises técnicas e urbanísticas, e aí montar um projeto de lei para ir, numa segunda etapa, voltar com audiências públicas para apresentar à população, quer dizer, que caldo saiu dessa história toda, né? O que nós montamos, o que a gente tem para apresentar para uma nova série de debates, para só então encaminhar o legislativo. É inédito, é mais trabalhoso, é mais cansativo, é mais difícil, mas é assim que a gente quer trabalhar, né? Por quê? Porque a gente acredita que a gente precisa fazer uma cidade mais inclusiva, com maior diversidade, com maior oportunidade, e que ela represente uma cidade que seja de todos e para todos. Por isso que nós estamos chamando esse projeto de Construindo Juntos uma Nova São José. Espero que nós tenhamos hoje um trabalho muito profícuo, um trabalho muito bom. Já quero alertá-los, acho que o Vitor depois vai fazer isso com mais cuidado,
de que nós preparamos uma apresentação muito simples, no sentido de tentar simplificar o conceito do que seja o zoneamento, de como ele impacta a vida das pessoas, para que as pessoas possam perceber a importância que tem uma lei que tenta fazer o ordenamento territorial, como ela impacta a vida de cada um de nós. É claro que aqui a gente tem hoje, como já tivemos em outras reuniões, um público que tem um nível de percepção bastante aguçado, já tem algum preparo, mas a gente não pode e não deve preparar apresentações diferenciadas, ela tem que ser igual para todos. Então, eu conto com a compreensão de vocês e espero que nós possamos ter a participação efetiva de todos vocês. Por hora, muito obrigado, boa noite. Obrigada. E agora eu já vou passar, então, para a segunda etapa dessa audiência pública, quando o técnico da Secretaria de Planejamento, o engenheiro Vitor Schuster, vai fazer, então, a apresentação técnica. E ele tem 20 minutos para assim fazê-lo. Bom, boa noite a todos. Antes dos 20 minutos, vou reforçar um pouquinho o que o secretário acabou de falar. É uma apresentação simples. E por que ela tem que ser simples? Na verdade, a nossa cidade é dividida em 7 macro-regiões, mas nós resolvemos fazer as nossas audiências públicas preparatórias em 20 micro-regiões. Então, imagine que nós estamos percorrendo, essa é a 17ª, estamos percorrendo todas as regiões e micro-regiões da cidade. Então, eu sei que alguns são doutores, e isso pode parecer muito simples, mas o nosso intuito no dia de hoje é realmente explicar com muita simplicidade, pelo menos o básico do que é uma lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. No dia de hoje, só para a gente reforçar, a audiência pública, a Vera também já comentou, uma audiência pública, na verdade, é um encontro formal. Por que ele é formal? Porque ele é regido por um decreto que tem regras. Mas é também, a gente considera, uma grande oportunidade para o encontro informal com a comunidade, porque a gente busca, no dia de hoje, colher aqui com vocês os anseios, as demandas e as críticas. Porque isso é que vai nos ajudar a construir uma nova lei de zoneamento. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre ela. Próximo. Bom, qual é o desafio que está sendo colocado pela Prefeitura e para a população? Por que esse desafio é da Prefeitura e da população? O secretário comentou há pouco que, na verdade, é uma construção coletiva. É a Prefeitura e a população construindo uma nova lei de zoneamento. E o nosso desafio é construir uma cidade que promova o desenvolvimento sustentável, crescimento econômico, melhoria da qualidade de vida e inclusão social. Esses 4 ingredientes devem fazer parte da nossa lei. E o grande desafio é contemplar essas 4 questões dentro da lei. Nós temos que ter uma cidade que seja dinâmica, mas que a gente tenha qualidade de vida. Essa é a importância e esse é o desafio que a gente está propondo em cada uma das 20 micro-regiões que nós estamos visitando. A Prefeitura, embora tenha um corpo técnico, tenha uma equipe multidisciplinar, a gente tem a humildade suficiente para poder dizer a todos vocês que a Prefeitura não é melhor do que ninguém. A Prefeitura não sabe mais do que ninguém. E que a Prefeitura precisa da colaboração da sociedade, da comunidade, que são vocês, para construir essa lei. Porque vocês moram na região, vocês sabem dos problemas que, às vezes, pode passar desapercebido pelo próprio poder público. Então, é importante essa colaboração entre poder público e sociedade para que a gente possa construir uma lei. Então, o desafio é a gente construir juntos essa lei de zoneamento. Qual é o nosso objeto? Quando a gente fala lei de zoneamento, todo mundo acha que é só a cidade. Na verdade, o nosso território tem 1.100 km². E aí a gente tem zona urbana e zona rural. A lei de zoneamento, ela vai tratar da zona urbana, que é essa área que está em azul, mais um trechinho lá do Distrito São Francisco Xavier, isso a gente tem como zona urbana. A zona urbana corresponde, para vocês terem uma ideia, somente a 33% dos 1.100 km² que tem o território de São José dos Campos. Nós temos aqui ao sul do município uma área rural e, notadamente, uma grande porção
de área rural ao norte do município. Então, o nosso objeto, lei de zoneamento, não se limita à cidade. Nós vamos tecer considerações e fazer propostas, junto com vocês, na zona rural. Quem conhece bem o distrito de São Francisco Xavier, sabe que lá está acontecendo um processo um pouco diferente. Em razão do desenvolvimento da área de turismo, você tem construções destinadas a meios de hospedagem, restaurantes, pesqueiros, tem uma série de atividades, e, junto com isso, algumas atividades urbanas em zona rural. Então, a gente não pode mais tratar na lei de zoneamento como nós tratávamos há 30 anos atrás. As leis de antigamente, elas quase que ignoravam o que se acontecia na zona rural. E nós não podemos fazer isso, porque senão as consequências serão gravíssimas. Próximo. A gente busca, como eu disse, uma cidade sustentável. Todo mundo aí já ouviu esse termo, mas provavelmente já ouviu várias formas de se dizer o que é uma cidade sustentável. Se a gente pudesse, talvez, resumir muito simplistamente o que é uma cidade sustentável, eu diria que é uma cidade que tem que ser bela. Ninguém gosta de uma cidade feia. A cidade tem que ser bonita. A cidade tem que ser dinâmica. Ela precisa crescer economicamente, mas precisa crescer economicamente com qualidade de vida. Nenhuma cidade deve crescer economicamente de forma especulativa e empobrecer socialmente. Isso a gente não quer. Precisa, sim, de uma cidade que cresça, tanto economicamente como socialmente. Mas se a gente pudesse dizer algumas considerações e somar aqui alguns quesitos, a primeira coisa que o secretário disse, inclusão social, a cidade é de todos e para todos. Então, essa lei contempla todo mundo. Diversidade de uso. Hoje é muito comum em algumas regiões da nossa cidade que as pessoas têm que se deslocar por 4, 5, 6, às vezes 10 quilômetros para comprar um determinado tipo de produto ou buscar um determinado tipo de serviço, ou até para trabalhar. O que a gente imagina é que a gente precisa ter no tecido urbano um pouquinho mais de diversidade de uso e, com isso, diminuir deslocamento. Diminuir deslocamento significa que nós vamos diminuir o peso no transporte coletivo, vamos ter menos poluição e vamos ter mais qualidade de vida. Melhoria do transporte coletivo. É fundamental isso e a Prefeitura tem feito isso sistematicamente. A gente tem mais recentemente a questão dos corredores de transporte, é uma das ações. Estímulo ao transporte não motorizado. O que é isso? É estimular o uso da bicicleta, estimular o uso do deslocamento a pé. Eu não diria que é proibir, mas, na verdade, é fazer com que não se estimule o transporte do carro individualmente. A gente quer, na verdade, incentivar o uso do transporte coletivo e estimular o transporte não motorizado. Integração do uso do solo e transporte. Muitas leis de zoneamento, não é só em São José dos Campos, foram elaboradas, foram feitas, levando em conta simplesmente o aspecto físico-territorial, sem levar em conta os meios e os modos de transportes existentes na cidade. Então, nessa lei, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer esse acordo entre o uso do solo e o transporte. Respeito à cadeia produtiva, aquilo que eu disse para vocês, a cidade tem que ser dinâmica. As famílias crescem, as pessoas precisam de emprego, precisam gerar renda, precisam gerar postos de trabalho. E eu diria que o que fecha realmente para uma cidade ser sustentável é o respeito ao meio ambiente. Acho que isso nem se discute mais entre a gente. Isso é uma obrigação de todos nós, comunidade e do poder público. Então, o desafio, o que é? Fazer uma nova lei de zoneamento. O nosso objeto é toda a cidade, todo o território, e a gente busca a construção de uma cidade sustentável. E a lei de zoneamento, na verdade, é um dos instrumentos que pode tornar a nossa cidade sustentável. Próximo. Bom, com o desafio lançado, com o objeto que é a nossa cidade, o que a gente mais ou menos está imaginando? Nós precisamos ter um projeto, nós precisamos ter uma receita. Todo mundo que vai construir uma casa, na verdade, não sai construindo a casa, primeiro faz um projeto. A dona de casa, quando vai fazer um prato em casa, ela vai na receita. Então, a gente não pode partir para a nossa construção de uma nova lei sem que a gente tenha um projeto. E a gente quer dividir com vocês
mais ou menos, qual é a nossa receita, qual é o nosso roteiro que a gente vai fazer isso. Então, nós começamos por... São 10 etapas, basicamente. Eu vou sintetizar aqui para vocês. Nós começamos com um levantamento de dados e informações. O que é isso? Estamos perguntando e recebendo informações, por exemplo, das concessionárias de serviço público. E aí eu estou falando de água, esgoto, energia elétrica, gás, telefonia, transportes, uma série de coisas. E essa parte que está marcada aqui em vermelho, realização das 20 audiências públicas preparatórias, é o que a gente está fazendo aqui no dia de hoje. Então, eu diria que a gente está na segunda etapa do nosso roteiro. Hoje, o mais importante aqui é ouvi-los. Nós vamos explicar um pouquinho o que é a lei do zoneamento, o que ela impacta, mas o mais importante é ouvi-los. Eu lembro até que está aberto lá para quem quiser se inscrever, para se manifestar depois. Uma vez terminadas essas 20 audiências públicas, mais esses dados e informações que estão sendo coletados pela Secretaria de Planejamento, nós vamos consolidar essas informações, é o que a gente chama de memória técnica do nosso projeto. Todas as informações já devem estar disponíveis para a equipe técnica, para que a gente comece a fazer uma série de discussões técnicas, setoriais, e aí a gente vai elaborar uma nova proposta. Vamos fazer a proposta, aquilo que o secretário disse. Hoje nós não temos proposta para apresentar. Hoje a gente quer ouvir. Mas depois, assim, nós vamos elaborar uma proposta. E uma vez elaborada essa proposta, nós voltamos a ter audiências públicas, porque aí nós voltamos a discutir já com uma proposta. E depois dessa proposta, depois das audiências públicas, nós vamos propriamente para a elaboração do texto da lei, é um texto legal, que vem à Câmara, daí a importância dos vereadores. Vejo vários vereadores aqui, doutor Roniel, Walter, Willis. A importância que tem os vereadores e a Câmara Municipal nesse processo de construção da nova lei do zoneamento. A lei vem ao crivo dos vereadores e, como o secretário disse, provavelmente haverá uma grande audiência pública, porque aí o debate é mais global. E depois que passa pela Câmara Municipal, vai a sanção do prefeito. Então, para aqueles que não conheciam os meandros, este aqui é o roteiro que se apresenta, que a gente pretende cumprir, que são 10 etapas. Próximo. Bom, como audiência pública preparatória, no dia de hoje nós temos 2 objetivos somente. Um é explicar para vocês, bem rápido, o que é a lei do zoneamento e o que ela implica na vida de cada um de vocês. Vocês vão verificar que, de um jeito ou de outro, direta ou indiretamente, a lei de zoneamento impacta na vida de vocês. E o mais importante, colher as sugestões e demandas da região centro. Próximo. Esse slide a gente fez para mostrar para vocês como é que é importante a lei de zoneamento. Muitos de vocês talvez já tenham construído alguma coisa ou tenham instalado uma atividade comercial em algum lugar. Com certeza toparam com a lei de zoneamento em algum momento. Só para mostrar para vocês como é que é o ciclo como é que deve ser uma obra, como é que é o processo legal de construção. Na verdade, normalmente se tira informação aqui na prefeitura sobre lei de zoneamento, sobre código de obras, tributário, administrativo, uma série de coisas. Você vai contratar aí um engenheiro, um arquiteto, ele vai fazer o projeto. Se tiver tudo certinho, a prefeitura concede o alvará, você constrói, a prefeitura fiscaliza, dá o habite-se. Quando for o uso residencial, o habite-se é que dá o direito à pessoa habitar e morar naquela casa ou naquele apartamento. E se for uma atividade comercial, de serviço ou uma indústria, é o habite-se que vai dar o direito para funcionar naquele lugar a atividade. Então, vejam, todo mundo que for construir ou for instalar alguma coisa, mexe com a vida das pessoas. Não só com a vida das pessoas, mas também dos seus vizinhos. Porque a gente tem aquela questão da vizinhança, e isso tem que estar aqui na lei do zoneamento. Próximo. Na verdade, a gente brinca muito simplistamente que essa é a lei que diz o que pode. É essa lei que vai definir, ao longo da cidade, se a gente pode construir casa, comércio, shopping, templo religioso,
escola, prédios, boate, hospital e indústria. É essa lei que vai dizer, lá na cidade, nas várias regiões da nossa cidade, o que pode ser construído. E, automaticamente, ela também vai dizer, se ela diz o que pode, automaticamente ela vai excluir algumas coisas em determinados lugares. Então, a gente brinca que é a lei que diz o que pode e o que não pode. Simplistamente, é mais ou menos isso. Então, vão existir lugares que determinadas atividades não serão permitidas. E ela também vai dizer exatamente onde você pode construir. Na verdade, a cidade é dividida em zonas de uso. Daí que vem o termo mais popular de zoneamento. A cidade é recortada por zonas de uso, e aí a lei vai dizer o que é que pode ser construído, por exemplo, em determinados lugares do centro da cidade, ou em determinadas ruas. Certo? Próximo. E mais do que isso, ela vai dizer, então, o que pode, onde pode, e ela vai dizer como você pode construir. É a lei que vai dizer, não, aqui só pode coisa térrea. Olha, aqui já pode 4 pavimentos. 8. Ela vai dizer a altura do prédio. Ela vai dizer quantas vagas de estacionamento você precisa. Ela vai dizer quanto é que você tem que deixar de recuo, de afastamento para a rua, para o seu vizinho, lá nos fundos, quanto você vai ter que deixar. Então, quanto de área construída você pode construir naquele terreno? Então, essa lei ela vai estabelecer várias exigências administrativas que todos nós temos que cumprir, seja para construir ou seja para funcionar uma atividade comercial. Ela também vai dizer das medidas mitigadoras. Eu tenho atividades que geram barulho, por exemplo. A lei vai estabelecer atenuantes, tem que estabelecer condições que ela pode funcionar lá, desde que ela tenha determinados requisitos. Isso para minimizar o conflito com a vizinhança. Próximo. Para sedimentar um pouquinho tudo isso que eu falei aqui rapidamente, nós vamos passar um filme aqui de aproximadamente 5 minutos, que é para ter um pouquinho mais de ideia do que se trata realmente essa lei do zoneamento. Uma das primeiras consequências da Revolução Industrial, entre os séculos XVIII e XIX, foi a migração de quem vivia no campo para a cidade, provocando o aumento da população urbana. Com isso, surgiu a necessidade de criar novas moradias, meios de transporte, infraestrutura, postos de trabalho. A população passou a conviver lado a lado com as atividades comerciais, de serviços e indústrias que surgiram para atender essa nova demanda. Para organizar as cidades e mediar todos os conflitos entre moradias e as demais atividades, surgiu o zoneamento. Essa lei visa ordenar o uso e disciplinar a ocupação do solo, tamanho mínimo do terreno, recuos, área máxima que poderá ser construída, altura da construção, entre outras coisas. A cidade é como se fosse a sua casa. Você precisa organizá-la em diferentes ambientes. Existe o quarto, a cozinha, a sala e a garagem. Tudo tem que funcionar em harmonia para garantir o bem-estar das pessoas que residem nela. O município, basicamente, se divide em 2 áreas, a urbana e a rural. Na área urbana, existem as glebas de terra vazias, que podem se tornar loteamentos, que passará a ser mais um bairro. Nesse espaço, temos lotes com diferentes vocações de uso, residencial, comercial e para pequenas indústrias, inclusive áreas verdes e institucionais como praças e parques. O zoneamento mexe com a vida de todos nós, por isso queremos a sua ajuda para elaborar uma nova lei para São José. Uma lei que seja inclusiva e possibilite explorar as potencialidades de São José, garantindo o desenvolvimento sustentável do município. Para a Prefeitura, essa nova lei deve obedecer a 10 princípios fundamentais. Primeiro, garantir a participação popular na construção do projeto. Segundo, o interesse público deve prevalecer sobre o interesse pessoal ou particular. Terceiro,
evitar e diminuir os conflitos entre usos e atividades. Quarto, o transporte coletivo deve prevalecer sobre o transporte individual e valorizar a mobilidade urbana. Quinto, estimular potencialidades e minimizar ameaças ao desenvolvimento sustentável. Sexto, respeitar as restrições impostas pelo meio físico, como cursos d'água, topografia, vegetação, etc. Sétimo, promover o ordenamento urbanístico. Oitavo, valorizar o patrimônio cultural, ambiental e paisagístico. Nono, manter a qualidade de vida. Décimo, estimular a retomada do desenvolvimento econômico e social. É importante a participação de todos nós nesse processo. É importante que cada um faça a sua parte, conhecendo, debatendo e sugerindo ideias para construirmos uma nova São José. Bom, acho que com o filme também eles sedimentam um pouquinho mais sobre os conceitos do que é a lei de zonamento. Para vocês terem uma noção, a lei de zonamento, na verdade, ela nasce lá na Alemanha, exatamente com o intuito de mediar os conflitos que existiam entre o uso residencial e as demais atividades, né? Serviços, pequenas fábricas, enfim. O zoneamento depois ele vai para os Estados Unidos, ele é quase que reinventado e vem ao Brasil em seguida. Então, a lei de zoneamento, na verdade, é um grande instrumento para disciplinar o uso todo da cidade e também mediar os conflitos. E vocês viram que mexe com a vida de vocês. E o primeiro princípio dos 10 que foram estabelecidos é a participação popular. Essa é a razão pela qual nós estamos insistindo para que realmente as pessoas se manifestem, contribuam com as suas sugestões, contribuam com as suas críticas, com as suas demandas, porque isso ajuda a formar uma lei melhor. Não estou dizendo que tudo vai ser atendido, porque isso é impossível. Na verdade, dentro da cidade existem consensos e existem dissensos. Nós vamos buscar aquilo que for o consenso possível, que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse pessoal e particular. Então, esses são fundamentos da lei, por isso a importância de vocês. Queria reforçar um pouquinho mais por que vocês devem fazer isso. E aqui é mais uma questão conceitual que eu vou tentar traduzir para vocês. A nossa cidade se chama São José dos Campos. E se a gente voltar na fundação dela, o que a gente tinha aqui? Campos, florestas, só isso. Depois da fundação, ou um pouquinho antes dela, na verdade, começa a ser construído o espaço. O território e a cidade de São José dos Campos começa a ser construído. Os nossos antepassados, e hoje vocês, direto ou indiretamente, a cada dia que passa, constroem um pouquinho dessa cidade. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, o espaço de São José dos Campos, nesses 246 anos, foi sendo construído. E 3 grandes forças, 3 grandes atores, são os responsáveis por essa construção. Um é o poder público. No nosso caso aqui, a prefeitura e a Câmara. A segunda força, a sociedade, são vocês, a comunidade. E a terceira força são os empreendedores, quem tem o capital, quem tem o dinheiro. E o capital aí é mercantil quando é comercial, é financeiro quando é banco, é industrial, ele pode ser do imobiliário, enfim. E, na verdade, essas 3 grandes forças é que, ao longo do tempo, construíram e vão continuar a construir a cidade. Então, por essa razão que é importante que vocês participem, porque cada uma dessas forças está participando. É importante, então, que cada um faça valer a sua vontade, mostre a sua cara, apresente a sua demanda, faça a sua crítica. O poder público, na verdade, ele também media as relações entre a sociedade e o capital, porque ela regula, ela faz a lei de zoneamento é uma coisa, é um marco regulatório. Como podemos construir a cidade? Então, é importante, olha, a participação de vocês. Próximo. Numa linguagem mais simples, para reforçar ainda a necessidade de vocês participarem, e a participação de vocês só nos ajuda. Às vezes, a pessoa fica com
com vergonha, mas eu vou criticar. Não importa, a crítica também nos é construtiva, porque nos ajuda a fazer uma lei melhor, uma lei que realmente possa refletir os anseios da comunidade. Então, vocês têm que participar. Vocês participando, na verdade, a vontade de vocês vai se traduzir na lei de zoneamento. Aliás, propositadamente, a gente fez aqui, olha, uma lei de zoneamento que é um calhamaço. Quem topa com ela aí sabe, e a gente quer exatamente ao contrário. A gente não quer uma lei assim. A gente quer uma lei muito mais simples, uma lei mais objetiva, uma lei com regras claras. Não adianta uma lei... Hoje, por exemplo, eu diria que a lei é muito complexa e, por vezes, confusa, sem regras claras em determinadas situações. Não dá para fazer assim. Nós temos que ter uma coisa que realmente a população entenda. Eu digo hoje que os profissionais de engenharia e arquitetura, eles têm dificuldade de entender a atual lei. O que dirá a população? Então, não adianta a gente fazer uma lei desse jeito, uma lei com padrão suíço ou alemão, e lá fora a gente produzir uma outra cidade que não tem nada a ver com isso. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa ter uma cidade, realmente, em que o poder público possa controlar, mas a sociedade precisa entender as razões pelas quais a lei é desse jeito. Então, vocês precisam participar, porque a vontade de vocês vai estar refletida na lei. Por quê? Porque a lei de zoneamento, de certa forma, ela constrói a cidade. E se você não participar, essa cidade, com tudo que tem de bom e de ruim, ela vai impactar de novo em quem? Em vocês. Então, é uma questão de opção. Se vocês não participarem, de qualquer jeito, a cidade vai impactar em vocês. Então, eu acho que é melhor participar. Todo mundo participando, a gente tem uma lei melhor e uma cidade melhor para todos nós. Eu agradeço a atenção de vocês. Nós vamos passar para a terceira fase, que é talvez a mais importante, que é ouvi-los. Então, eu vou passar a palavra para a Vera, para que a gente passe para a terceira etapa. Muito obrigado. Então, olha, nós estamos chegando, então, nessa terceira etapa. Vou dizer que, até agora, nós só temos 6 pessoas inscritas. Essa parte é muito importante, porque é o objetivo de estarmos todos aqui, que é ouvi-los, né? Então, aqueles que ainda não fizeram inscrição para fazer uso da palavra e que queira falar alguma coisa, que queira colocar alguma coisa, por gentileza, se dirija até aquela mesa ali no fundo para fazer a inscrição, porque a inscrição precisa necessariamente ser feita nesse formulário para que eu consiga seguir corretamente essa ordem de inscrição. Essa audiência é sempre gravada, né, para que seja feita a ata. Essa também hoje está pela TV Câmara, também ao vivo, né? Então, nós vamos começar agora. O primeiro inscrito é o senhor João Dantas, que é da construtora Reflora. Por gentileza, o microfone fica ali, são 3 minutos para cada cidadão. E, após o senhor João Dantas, é o senhor André Galdino, que é do CEPAS. Boa noite a todos. Meu nome é João Dantas. Eu sou residente em São José dos Campos há 37 anos e sou um empreendedor nessa cidade. Eu gostaria de parabenizar a Prefeitura pelo trabalho que está desenvolvendo sobre o zoneamento e entendo que, realmente, pior do que uma lei eventualmente ruim, é uma lei que ninguém discute, porque ela vem feito um caixote em cima de quem constrói e, principalmente, na minha forma de ver como empreendedor, ela apresenta determinadas posturas que não atendem, muitas vezes, a ninguém. Então, nós, vamos dizer, apoiamos e gostaríamos realmente que estas audiências fossem um grande sucesso, porque, na verdade, nossa cidade merece, é uma belíssima de uma cidade, e eu confesso a vocês que eu tenho muito orgulho de morar aqui. Então, eu vou, como empreendedor, vou apresentar um ponto que nós consideramos importante para que possa ser analisado. Como empreendedores aqui na cidade, nós respeitamos a lei de zoneamento,
desde o instante em que adquirimos um imóvel para que se possa construir, até a hora em que ela recebe o imóvel pronto, recebe a habitabilidade. Por isso mesmo, nós respeitamos os recuos, taxas de ocupação, gabarito, pé direito e tudo que consta na lei. Até porque, se não for assim, o planejamento não aprova. Então, nós seguimos ipsilitris o que está determinado. O que nós vamos apresentar aqui é basicamente o seguinte: é uma maneira de que se possa realmente dar uma redação melhor para o coeficiente de aproveitamento, ou seja, a área que você pode construir sobre um terreno. São José tem áreas onde você pode construir 2 vezes e meia, 3 vezes, 1 vez, mas o que nós defendemos é que esse direito você possa exercer integralmente. A lei de São José dos Campos, ela atualmente é muito engessada. Então, ela diz assim, você pode construir 8 pavimentos, você pode construir 2 vezes, você pode fazer tantas unidades. Então, obrigatoriamente, ela leva o empreendedor a fazer um tipo de imóvel para que ele utilize o coeficiente sob risco de não utilizando ou subutilizando esse imóvel, fique muito caro para quem empreende e, em consequência disso, fique caro para quem vai comprar o imóvel. Por gentileza, seu tempo acabou. Meu Deus, já? Já. O senhor tem como entregar por escrito, por gentileza, protocolar. Tá. Agora o senhor André Galdino, que é do CEPAS, e após o senhor Ricardo Iazige, que é um morador da rua Luiz Jacinto. Boa noite a todos. Boa noite, secretário, a oradora. A minha questão é sobre se seria prejudicial para os moradores de uma residência comum, assim dizendo, uma possível redução na distância de um recuo numa construção onde tenha o 3º pavimento. A questão é só essa mesmo. Ok, muito obrigada. Agora, o senhor Ricardo Iazige, que é um morador da rua Luiz Jacinto, e, logo em seguida, o senhor Alcemir, que é da Fundação Cultural. Boa noite a todos. Bom, como engenheiro, eu teria muitas observações para fazer em relação à lei de zonamento, mas eu vou falar como morador aqui, né? Eu moro no centro, na rua Luiz Jacinto. Estou representando algumas pessoas da rua. E hoje o zonamento, especificamente nessa rua, ele não é permissivo. Ele proíbe uma série de atividades. Só que, infelizmente, essas atividades acontecem, né? Então, o intuito nosso é que essa lei permaneça como ela está, restritiva, tá? E nós vamos continuar lutando para que essas atividades irregulares, de acordo com a lei, não continuem, porque hoje a gente tem muito barulho na rua, violência, né? Já tivemos até assassinato na rua por conta dessas atividades que não são permissivas, porque elas são boates que funcionam até 6 horas da manhã, né? E aí as pessoas bebem muito, se perdem a noção da realidade, começam as brigas, e aí a violência. Então, o nosso intuito é que a lei permaneça como está, restritiva. E nós vamos continuar brigando com o poder público para poder fiscalizar o poder público e com a polícia. Porque, apesar de não poder construir não poder nem construir e nem ter esse tipo de atividade, todo mundo sabe que existe. Então, a ideia é que a lei permaneça como está, restritiva, para essa rua. Obrigado. Muito obrigada. Agora, o senhor Alcemir, que é da Fundação Cultural, e depois o senhor Sérgio Werneck, do edifício Rio Jaguari, também na rua Luiz Jacinto. Boa noite. Emanuel, parabéns
pelos debates, audiências que estão ocorrendo na cidade, tenho participado de alguns, né? Eu pedi a palavra para reforçar duas questões que eu acho fundamental, principalmente na região central. Um é que a lei de zoneamento vá de encontro a uma outra discussão que está sendo feita, que é a revitalização do centro de São José. Penso que a discussão sobre pavimentos e tal me parece ser comum, eu acho que a cidade como um todo, mas o olhar que tem que ter para o centro de São José tem que ter um olhar diferenciado, dada a importância de revitalizá-lo, né? E isso a gente sabe, período noturno e a compatibilização, inclusive com o que você acabou de falar aqui, né? Com área de lazer e área comercial. E aí também faço questão de reforçar, principalmente por conta de áreas, e aí no caso que são de responsabilidade da Fundação, que são áreas preservadas, né? E como incluí-las nessa revitalização. Tem uma outra questão que não é exatamente de zoneamento, mas eu acho que tem um olhar sobre isso, né? Na Fundação a gente está propondo, e provavelmente esse ano a gente deve propor uma nova rediscussão do Compac e a maneira de se preservar o imóvel, né? Nós temos vários imóveis que são preservados e a discussão que dá sobre a importância da preservação como relevante para o município e não como impedimento, seja para o ente privado ou para o ente público, mas como compatibilizar isso tendo um olhar macro de zoneamento. Então, acho que essas duas questões, penso que sejam importantes ter um olhar, né? Muito obrigada. Agora o senhor Sérgio Werneck e após a senhora Gláucia E. Antunes, também moradora da Rua Luiz Jacinto. Boa noite, secretário. Boa noite, Vera. Boa noite, vereadores. Boa noite, João Dantas. Eu quero aproveitar exatamente o que o João Dantas falou e o que o Alcemir falou e o que foi dito já aqui por um morador da Rua Luiz Jacinto, da qual eu também moro. É importante mencionar exatamente que, como foi dito, a cidade precisa ser sustentável. A sustentabilidade só é possível com equilíbrio. Se nós temos essa possibilidade, é claro que é importante ajustar esse equilíbrio, né? E o que a gente sente na Rua Luiz Jacinto é um total desequilíbrio. Nós temos aí a possibilidade de fazer o centro vivo, e não pode, se na verdade existir um centro vivo, sem existir o munícipe, o morador, o habitante. Sabe-se que muito bem que tudo acontece na cidade. O cidadão nasce, vive e morre na cidade. Portanto, essa cidade precisa ter vida, e a vida se faz exatamente com o morador, né? Então, não dá para continuar tendo na cidade essa incompatibilidade. Na Rua Luiz Jacinto, nós temos uma incompatibilidade. Na Rua Luiz Jacinto, nós temos um comércio que muitas vezes funciona sem nenhuma autorização, porque ele tem uma autorização para um restaurante e funciona como uma boate. Ele tem uma autorização para uma lanchonete e funciona como uma boate. Um bar com mesas nas ruas que, na verdade, começam a receber público a partir das 22 horas. Uma boate que tem um som mecânico que é extremamente alto e que, no meio da noite, no silêncio do sono, você acorda assustado porque lá o DJ resolveu aumentar um som. A potência do equipamento ele é alterada à medida que a tecnologia altera. E à medida que essa tecnologia altera, depende do DJ. O dia que ele quer escutar alguma coisa que é para agitar o povo, e quando se agita o povo, exatamente é com barulho. E aí, para agitar o povo dele, ele acaba assustando aquele que está dormindo. Imagine os senhores num silêncio total, de repente, um som extremamente alto que faz a sua janela vibrar. E a vibração dessa janela é muitas vezes causada por um som grave, e que isso realmente acorda e ninguém mais consegue dormir, porque você já fica esperando qual será o movimento do DJ na sua mesa de som. Também é incompatível você ficar escutando gritos. Você só acaba com a formiga se você acaba com o formigueiro. Nós não temos como ter a formiga na nossa casa, senão lá você acabar com o formigueiro, né? E não dá para conviver mais com essa formiga. Então, isso precisa ser verificado, a prefeitura precisa tomar conta disso, e, na verdade, o centro só vive se o morador continuar querendo morar no centro. Certo, muito obrigada. Agora, a senhora Gláucia Antunes, também moradora na Rua Luiz Jacinto.
Obrigada. Boa noite a todos. Como foi dito, eu sou moradora da Rua Luiz Jacinto e eu estou aqui para expressar a minha posição como mãe, esposa, moradora. Foi falado aqui sobre as boates, o que a gente perde de noite de sono. Isso começa a acontecer à noite de quinta-feira. O auge é no sábado. Como mãe, me preocupa também a questão da matinê, detalhe muito diferente do que era na minha época, matinê, em que nós vemos os nossos jovens fazendo uso de drogas, bebida alcoólica, jogados na calçada. Quem está vendendo essa bebida para eles? Não tem uma polícia para passar ali? Aí a polícia passa, 2 minutos depois, o que acontece? Está tudo igual. À noite é a mesma coisa. Nós ligamos para a polícia, eles passam. Quem está na rua fazendo bagunça se aquieta. O carro da polícia. Mas o carro da polícia não pode ficar ali o tempo todo. Ele está fazendo ronda. O que acontece? Retorna o barulho, a bagunça, a falta de respeito. Há pouco tempo foi sancionada uma lei do silêncio, absolutamente incompatível com as atividades que são executadas ali. Como que uma lei municipal decreta um nível de ruído e essas empresas, entre aspas, tá, elas estão exercendo a sua atividade com ruído? Nós não queremos, moradores da Rua Luiz Jacinto, nós não queremos acabar com o que já está instalado. Nós sabemos que tem empregos ali. O que nós pedimos é, por favor, e aqui eu me dirijo aos vereadores, por favor, não mudem a lei de zoneamento na nossa região. O rapaz ali da Fundação Cassiano Ricardo falou da revitalização do centro. Perfeito. Vamos revitalizar o centro. A Rua Luiz Jacinto é um prolongamento, mas com qualidade. Não vamos expor os nossos jovens. Vamos nos divertir. A gente trabalha, a gente merece, no final de semana, nos divertirmos. Claro, sem dúvida. Mas num local apropriado, com revestimento acústico apropriado. Não na rua, de maneira a bagunçar, a perturbar. Isso não. O direito de um termina quando começa o do outro. E o meu direito começa quando eu tenho o direito de descansar à noite. Obrigada. Muito obrigada. Agora é o senhor Gabriel Alves da Silva Júnior, que é do Núcleo Regional Plano Diretor Participativo, e depois é o senhor Mauri Mendes, que é morador do centro. Boa noite a todos e a todos. Parabenizo aí o secretário, né, representando o senhor prefeito. Eu sou engenheiro e advogado, e eu nasci na Rua Vilaça, do tempo que a Rua Vilaça a gente jogava taco ali do lado do cemitério, e a nossa ideia era fazer os nossos colegas ir buscar a bolinha dentro do cemitério. Fora esse saudosismo, né, a grande preocupação que eu venho discutir da relação da lei de zonamento, eu acho que é a relação do pacto, né, de todos os atores sociais, né, e econômicos da cidade. E, a partir daí, né, a gente precisa fazer um histórico, né, e ver como que se funcionou essa evolução da lei de zoneamento. A penúltima lei de zoneamento, de 97, ela foi uma lei elaborada sem a participação popular, né, a única audiência pública ficou restrita a cargos comissionados, e essa lei ela foi totalmente desfigurada, com 300 alterações, né, contabilizadas pelo Ministério Público, 300 alterações, que realmente sem nenhum critério técnico. Também, né, não por consequência disso, né, essas 300 alterações da lei de desfigurar, não ter nenhum estudo técnico, ela veio a ser, né, legitimada nessa lei de 2010, que também teve as suas desfigurações com as emendas secretas, que, inclusive, é objeto hoje
de uma ADIM no Tribunal de Justiça do Estado. Mas não é só isso, né? Eu acho que a cidade ela tem que seguir, né, o que a Constituição preconiza. A Constituição diz, no seu capítulo de Direitos e Garantias Fundamentais, que o direito da propriedade ela está vinculada à função social da propriedade. Então, a propriedade ela tem uma predominância sobre a função econômica. E disto derivou o Estatuto da Cidade, que também prioriza a função social da cidade. Então, os espaços urbanos eles têm que ser trabalhados nessa ótica, o predomínio da relação social sobre o predomínio econômico. Então, o interesse econômico ele não pode prevalecer nessa ótica. E, nesse sentido, para você ter essa garantia, você tem que ter um diagnóstico. Da mesma maneira que você vai a um médico e, para ele receitar você, ele tem que fazer um exame depurado, também, né, a nossa cidade ela precisa desse diagnóstico, que vai ser, juntamente com esse pacto social, o documento que vai definir as regras de convivência da cidade. Obrigado. Muito obrigada. Agora, o senhor Mauri Mendes, que é morador do centro, e depois a senhora Grace Gonçalves de Campos, que é do CEPAS. Ok. Boa noite, secretário. Boa noite a todos. Boa noite, colegas, vereadores. Eu, coincidentemente, aos amigos, eu também sou morador da Rua Luiz Jacinto, mas eu gostaria de abordar esse tema por um outro ângulo. Nós estamos falando aqui de uma nova lei, mas nós sabemos que existe uma lei de zoneamento já há algum tempo. A minha abordagem, e aí eu gostaria de focar nos nossos vereadores, por que essa legislação que existe, por que ela não é cumprida? O que precisa ser feito para que as autoridades, para que as pessoas cumpram com a legislação que está em vigor? O que está faltando para que a gente faça essa legislação ser seguida? É cultura? Será que falta foco? Será que falta determinação? Será que falta as pessoas cobrar mais de quem tem o poder? O que está faltando? Por que as leis são descumpridas? Talvez a gente esteja focando em... Não seja necessário fazer uma nova lei. Nós sabemos que as cidades são dinâmicas, elas crescem, elas modificam, existem as forças sociais, as forças econômicas, mas eu acho que antes da gente ficar criando lei o tempo todo, talvez o caso fosse focar em como é que a gente cumpre com a legislação que está em vigor. O que precisa ser feito? O que está faltando? Precisamos que os moradores eles se dediquem um pouco mais? Será que são as pessoas que estão falhando? Será que são as autoridades que estão falhando? Onde é que está o problema? Talvez a gente foque muito no problema e esqueça da solução. Nós temos que focar na solução. Então, eu tive aqui alguns colegas reclamando do barulho, e lá a legislação não permite, mas o barulho acontece. Então, o problema, nós não temos que focar no problema. Não vamos fazer igual os russos americanos, né? Tinham que escrever lá fora, aí fizeram uma caneta, e os caras fizeram lápis. É muito mais fácil, tem que focar na solução. E a solução não é fazer uma nova lei. A solução, talvez, seja fazer com que a legislação atual seja cumprida. E aí, sim, convocar a sociedade, convocar as autoridades, convocar os nossos vereadores, que são atuantes, e fazer isso acontecer, para que as pessoas passem a respeitar os direitos dos outros, né? Nós temos uma Constituição que rege as pessoas, só que as coisas não estão acontecendo. Então, o que nós estamos vendo hoje é um conflito de foco. Está faltando foco. Nós temos que focar. Eu trabalho com engenharia, trabalho com inovação, e muitas vezes as pessoas ficam querendo inovar, mas não tem foco. Tem que focar. Então, nós temos que pegar a lei atual, verificar onde estão as deficiências e aí ver o que a gente tem que fazer para exercer essa lei, para executar essa lei, fazer com que ela cumpra com o seu objetivo pelo qual foi criada. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora, é Grace Gonçalves e depois é Lívia Katsumata, também do CEPAS. E eu queria só dizer que a Lívia é a última inscrita. Então, por gentileza, se alguém quiser fazer uso da palavra, assim o faça, porque senão vai acabar essa terceira etapa.
Tá bom? Queria registrar também a presença do José Roberto Fernandes, que é do setor de comunicação da Prefeitura. Boa noite a todos que estão presentes. Eu gostaria de estar deixando aqui, conforme foi dito na apresentação, que o município ele se preocupa em manter uma qualidade de vida, também com o transporte não motorizado. Porém, a gente encontra na nossa cidade hoje várias ciclovias em bairros, porém, nenhuma delas nos ligam a outros bairros e ao centro. Então, acho que, para a gente conseguir alcançar esse objetivo, seria preciso fazer essa ligação entre os bairros, entre o centro, porque eu posso falar que eu vivi isso porque eu moro na Zona Leste. Quando eu trabalhava aqui no centro, eu gostava de vir de bicicleta e eu encontrava uma ciclovia só até a Vista Verde. Dali em diante, para atravessar o viaduto, para você conseguir chegar até o centro, acaba sendo uma coisa complicada e perigosa também. Então, já que o município visa isso, ele tem que dar condição para que o município também ele possa ter essa facilidade, essa segurança de se locomover dessa maneira. Então, era só isso que eu queria deixar. Tá bom? Muito obrigada. E agora é a última inscrita na audiência, que é a senhora... parece que tem mais alguém inscrito lá atrás agora, que é a senhora Lívia Katsumata. Boa noite. Eu não sei se exatamente faz parte da lei do zoneamento, mas eu morei muito tempo, 11 anos morei no Japão. Faz 4 anos que eu moro aqui no Brasil e fico indignada com o nosso trânsito aqui de São José e, eu acho, de modo geral, do Brasil. Eu moro na Zona Sul e acabaram de fazer uma reforma ali na Dutra, paralela ali à fábrica da Johnson. E, quando você está vindo do centro, sentido ao bairro, fizeram uma reforma ali boa. Porém, ainda há sempre, todos os dias, há trânsito ali para você subir e sentido ao bairro da Zona Sul, né, do Parque Industrial, do Conjunto 31 de Março. E eu fico sem entender. Eu falo, poxa, reformar, gastar dinheiro e ainda a gente tem um problema com o trânsito. Talvez seria necessário o aumento da duplicação da ponte, igual está sendo feita ali na parte do... Isso, desse local. Daí eu faço uma reivindicação contra isso. Tá bom? Obrigada. Tá certo, muito obrigada. E agora a última pessoa inscrita até esse momento. Tem mais uma lá atrás agora, está vendo? A coisa vai acontecendo. É isso que a gente quer, que as pessoas falem, né? Porque a audiência tem essa função mesmo, né? De ouvir. É o senhor Aderito, que é morador da região leste. Propositalmente eu deixei para o final a minha participação, por eu não ser da região que é o foco aqui, né, da audiência de hoje. Eu perdi a audiência lá na leste, por isso que vim nessa aqui. A minha contribuição, a princípio, é para focar um pouquinho, conforme o colega ali que mora aqui na região mencionou, um pouquinho diferente do que ele entende como focar, né? Não é uma crise, com o colega ali, que eu nem conheço pessoalmente, mas só um ajuste no raciocínio. A lei atual ela tem umas certas complicações, e eu sou testemunha viva disso. Porque, na região leste, onde eu agora estou morando, eu adquiria uma residência lá, que já existia numa edícula com terceiro pavimento. Eu fui até a prefeitura, fui eu que fui, não foi a prefeitura que correu atrás de mim. Fui lá na prefeitura pedir orientações, me deram as orientações, passei por 3 arquitetas, por fim, na época, gerente do setor, que não precisamos citar o nome, né? Não vem ao caso, e verifiquei tudo bem cautelosamente. E, apesar de todo esse cuidado, o que aconteceu é que minha obra criou um problema de chegar até certo ponto ser embargada. E, até hoje, a obra não está concluída, porque está uma discussão do que pode e do que não pode. É uma coisa aparentemente estranha, principalmente para mim, que também milito na área de obra, e, para terem uma ideia do quem é que está falando aqui, não é nenhum cientista, nem nenhum mágico ou coisa semelhante, mas eu tive a oportunidade de, aqui na cidade, na Revap,
fazer uma das obras que foi a melhor do sistema Petrobras em geração de energia, que tem uma aplicação especial chamada turbo-expansor. No Brasil, só existem 5 instaladas até o momento. A 6ª está sendo concluída, e a melhor que foi preparada em todo o sistema Petrobras é a de São José dos Campos. Se interessar alguém até depois da divulgação disso, isso saiu no próprio boletim da Petrobras, e é um mérito da cidade, porque a competência está aqui, não está em outro lugar. E é uma coisa que acho que nós também deveríamos olhar um pouco mais com atenção, não talvez através dessa nova lei de zoneamento, mas através de outras iniciativas, como implementar mais a própria tecnologia da cidade e os elementos que a produzem. Obrigado. Muito obrigada. E agora é o último inscrito, Ederson Aparecido, que é morador e é do CEPAS. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Queria agradecer essa oportunidade, né, que todos nós estamos tendo. Uma coisa que eu queria colocar que é muito importante, né, que anda acontecendo aqui em São José, é a restauração da sinalização de trânsito e sobre o trânsito. Hoje em dia, por exemplo, lá no meu bairro, né, houve uma mudança, uma amplificação de vias lá. Como era uma via só, passou a ter 3 no mesmo local. Só que não é respeitado, porque é 3 passagens de carro, mas tem uma que sempre fica carro parado, ninguém vê, ninguém fiscaliza, ninguém faz nada. Embora tem gente lá, marronzinho no local, mas ninguém vê. Continua tendo o mesmo problema, isso é, libera 2 e uma fica interditada da mesma maneira. Em São José, a gente vê uma coisa muito ruim, que é a sinalização de trânsito realmente é totalmente... Se alguém parar para pensar ou para ver, você está andando numa via, ela está lá 50 por hora. Você anda pouco tempo, já está lá 60 por hora. Depois retorna de novo 50 por hora e volta a 60, que é o Livro Gomes. Ela começa lá no centro com uma velocidade, abaixa, aumenta, abaixa e outra coisa. Só tem sinalização na lateral. Uma avenida com 4 vias. Você tem um ônibus de cada lado. Alguém chega uma pessoa que não conhece a cidade. Passa lá, um ônibus de um lado, um ônibus do outro. Como é que a pessoa vai conseguir identificar a velocidade daquela via? Se o cara tem os 2 lados que estão interditados por ônibus, como é que ele vai identificar a quilometragem dali? Chega lá na frente, torna a mudar de novo. Aí, né, acho que muita gente talvez pode ter acontecido um problema e ter levado uma multa nessa ocasião. Como eu estou falando, né, não é, e tem ruas hoje em dia ainda que a gente vê que a quilometragem é 50 por hora, mas na rua ainda está 60 por hora. Isso acontece. Eu já vi, eu já levei uma multa nesse sentido, inclusive foi no Livro Gomes, até briguei por ela, porque eu não tinha visto essa sinalização, embora morar por perto, eu não tinha sabido que tinha mudado. Aí eu comecei a procurar em São José, encontrei várias ruas, inclusive tem uma ali, que é a Marginal, lá perto da Dutra, lá onde fica a União, lá onde fica aquele... Lá na União, onde fica onde descarrega carro lá. Lá havia também assim, é 60 por hora, mas está marcado 50. E, então, isso eu queria deixar colocado, que a gente possa resolver esse problema em São José. Muito obrigado. Obrigada. E o Ederson foi o último inscrito, então, nessa 3ª etapa da audiência pública. E nós vamos, então, passar para a 4ª e 5ª etapa, que são as considerações finais do secretário de Planejamento, da Secretaria de Planejamento, e o encerramento dessa reunião, que ele também o fará. Mais uma vez, obrigado a todos, especialmente os que permaneceram aqui presentes, né, até essa hora da noite. A gente sabe que as pessoas trabalham, têm os seus afazeres, estudam, estão cansadas, mas, mesmo assim, se dispõem a vir aqui a um pouco nos ouvir e, mais especialmente, se manifestar, e é o que nós queremos. Volto a dizer que é uma prática do governo Carlinhos Almeida, do nosso governo, ouvir, discutir, prestar atenção e promover a participação. Embora algumas questões aqui que tenham sido apresentadas possam não parecer diretamente ligadas à questão do zoneamento, ou da lei, ou de uma lei de ordenamento territorial, é claro que essas questões acabam ocorrendo, elas hoje estão presentes na cidade, decorrência da forma como a cidade acabou se organizando.
seja respeitando ou desrespeitando as leis então existentes, né? Então, claro que a lei tem um papel. A lei tem um papel na questão do trânsito, a lei tem um papel na questão do ruído, da incomodidade, a lei tem um papel na questão da possibilidade de construir ou não de determinada maneira, de ter os seus impedimentos. A lei tem um papel na questão da mobilidade, tem um papel, claro, na tal da sustentabilidade. Alguém falou na questão da revitalização do centro, eu lembro que o Alcemir falou com muita clareza e muita propriedade a questão das nossas áreas centrais. Pode parecer que essas ações não têm nada a ver, que a lei de zoneamento tinha que fazer outra coisa, tinha que ficar se preocupando só com o zoneamento, mas não é. A cidade se produz também em função de como ela foi regulada, ou como foi desrespeitado a sua regulação ou o seu regramento. Então, é importante a gente ouvir, a gente entender que essas questões ocorrem na cidade, ouvir de vocês com muita clareza e ter um pouco a percepção de vocês desses problemas. Compete a nós, técnicos da prefeitura, interpretar essas questões como questões que têm a ver com a construção da cidade, com as formas com as quais a gente faz a gestão da cidade, hoje por meio desse tipo de legislação, para que a gente possa buscar uma legislação que nos permita fazer uma gestão, claro, mais participativa, mas uma gestão que tenha resultados concretos que atendam melhor às demandas de todo cidadão. Isso não é fácil. Nós conseguimos identificar aqui hoje, como em outras audiências, que aquilo que a gente estuda um pouco na academia, né, Pedro? Desculpa citá-lo, se você me permite, mais uma vez, que a cidade é o palco do conflito, né? Assim, a cidade é o palco da disputa, né? Por quê? Porque tem múltiplos interesses. A cidade é onde todos nós habitamos e nem sempre nós temos os mesmos interesses. Todos os interesses estão colocados aqui na cidade. Uns querem construir mais, outros querem que construam menos. Uns querem exercer determinada atividade, outros não querem que essa atividade seja exercida. Ou pode exercer em qualquer outro lugar, mas não no meu quintal, né? Sempre no quintal do outro. Então, aí é bom, né? Tudo pode, desde que seja no quintal do outro. Aí é legal, né? Então, a gente precisa saber que isso é um conflito e ele está presente na cidade, é típico e próprio da cidade. Que eu chamo de dissenso. Eu estou aqui me apropriando das palavras da professora Hermínia Maricato. A Hermínia lembrava que o consenso não interessa. O consenso, o que é? Aquilo que a gente já concorda. Se a gente já concorda, não precisava estar aqui, né? Ou então a gente estaria aqui só porque a gente se acha simpático e quer conversar das coisas que a gente já concorda, né? E não ia vir aqui à toa. O importante é saber onde é que está o dissenso. Onde é que estão as diferenças? Onde é que estão as discordâncias? Para quê? Para que a gente possa construir o consenso possível. E o que é o consenso possível? O consenso possível não é atender plenamente a todas as demandas, né? É tentar ver como é que a gente constrói a melhor cidade, né, para o coletivo, claro, sempre atendendo ao interesse público, né, mas que temos que ceder, né? Todos temos que ceder, né? E aí nós vamos ver quanto é que nós estamos dispostos a ceder, né? Porque a gente tem que entender que tem um sujeito que é diferente da gente, que bom, né? Nós não somos todos iguais, tem um sujeito que não é igual a mim, que não gosta das mesmas coisas, que não quer circular do mesmo jeito, mas que também tem o direito à cidade. E que bom que assim seja, porque a gente precisa aprender a viver em tolerância, em compartilhamento, construir juntos essa cidade. Isso é difícil, né? Porque os interesses normalmente são dissonantes, né? Por isso que a gente precisa estar procurando mediar esses interesses da melhor maneira possível. Por isso que a gente está fazendo uma consulta antes de apresentar um projeto maluco que esteja na minha cabeça ou na cabeça de quem quer que seja, né? Isso não interessa. Outra questão que eu quero apontar para vocês é que essas audiências públicas estão sendo todas elas gravadas, depois elas, na Secretaria de Planejamento, são transformadas em atas. Esses documentos serão todos arquivados, as gravações e as atas, e a gente faz um estudo imediatamente, né, no dia seguinte, na Secretaria de Planejamento, ou nos 2 dias seguintes à audiência pública, para tentar identificar o que é estrito sensu zoneamento, ou seja, o que é só de zoneamento, a gente já separa e fica na Secretaria, e aquilo que for uma demanda de outra secretaria, por exemplo, uma demanda de transportes, uma demanda de fiscalização, uma demanda, por exemplo, de Secretaria de Obras, por exemplo,
a gente separa, transforma isso num memorando, encaminha ao governo para que o governo possa encaminhar à secretaria competente daquele assunto. Espera-se, e assim tem sido, que o governo, ao encaminhar, a secretaria vá tomar as medidas cabíveis, desejáveis e necessárias. Aqui a gente não teve muito essa demanda por novas obras, novas construções, essas coisas todas, mas isso tem aparecido muito. Eu quero lembrá-los que o poder público lida com orçamento, ele trabalha com base em orçamento, orçamento aprovado em lei, aprovado na Câmara. A gente tem que obedecer ao orçamento, né, Walter? Tem que obedecer estritamente o orçamento. A gente não tem como não obedecer o orçamento. E muitas demandas não estão previstas no orçamento, né? Então, elas talvez terão que ser atendidas num prazo maior, quando elas puderem estar inclusas no orçamento municipal, ou se for uma questão super, hiper emergencial, e aí tem formas de se fazer isso. Então, a gente tem que compreender que muitas das ações a gente não consegue tomar de maneira mais imediata, porque não está previsto no nosso orçamento, na nossa questão orçamentária, nas nossas leis de diretrizes orçamentárias. Outras ações são mais fáceis, porque elas são mais fiscalizatórias e de controle. Para encerrar, eu gostaria de lembrar, sem polemizar muito, que a gente não pode esquecer que a cidade vem se construindo ao longo do tempo. Vitor, você falou dos 240 anos? Eu não lembro muito. Então, a gente precisa lembrar que a cidade vem se construindo desde a sua fundação. E tem muita coisa que já existe, que eu chamo de pré-existências. E quando vem uma lei nova, ela, claro, vai mudar o novo regramento a partir da sua edição e da sua sanção. Aquilo que já existia, o que a lei toma o cuidado de fazer? Ela transforma em uso desconforme. O que é desconforme? É um que não está conforme à nova legislação, mas ele tinha o direito de ter aquele uso, de ter aquela atividade. Eu não posso simplesmente caçar esse direito da noite para o dia com uma nova lei, desde que, ou contanto que, essa desconformidade não seja agravada. É isso que vai permitir, por exemplo, que um sujeito que tenha tido um açougue possa vender esse açougue para outra pessoa e mudou a lei, e esse açougue possa continuar a existir como açougue numa determinada região, mesmo que a lei agora assim não o permita. A gente não pode simplesmente fingir que não existe, porque agora todo mundo vai demolir tudo, porque agora a lei mudou. Não é bem assim. Claro que tem casos e casos. Tem casos, por exemplo, de fiscalização, casos de a nova lei do ruído, por exemplo, a fiscalização do trânsito, a questão do trânsito, por exemplo. Juro que eu vou encerrar, Vera. Eu estou te dando tempo já do encerramento, então não tem problema. Eu fico aqui porque a Vera controla mesmo. A questão do trânsito, que é uma questão que tem se colocado no âmbito da mobilidade, essa palavra bonita que cabe tudo, eu costumo dizer que hoje nós estamos vivendo o mito da mobilidade. O que é o mito da mobilidade? Todo mundo vai ter mobilidade, mas, normalmente, mobilidade está sendo confundida, ainda fora, talvez, no âmbito mais acadêmico, em alguns setores, ainda está sendo confundida com melhorar deslocamento. Mobilidade é isso, tem que melhorar o deslocamento. Todo mundo tem que se deslocar, e tem que se deslocar mais e melhor, e mais rápido, e com mais fluidez, e tem que promover os deslocamentos das pessoas. Eu creio que mobilidade não é só isso. O primeiro mundo, o mundo já está estudando o conceito de mobilidade a partir da ideia de evitar deslocamentos. Um pouco o Vitor colocou isso na sua apresentação, mas assim, eu não quero proibir as pessoas de se deslocarem, mas eu também não posso promover uma cidade que obrigue as pessoas a se deslocarem, seja obrigatório que elas se desloquem, que elas tenham que se deslocar mesmo que elas não queiram, porque elas não têm opção, porque aquilo que elas precisam está num lugar muito distante. Então, se a gente conseguir fazer uma cidade mais plural, mais diversa, mais inclusiva, talvez eu não tenha que me deslocar tanto. Ou talvez, quando eu tiver que me deslocar, eu consiga me deslocar a pé, de bicicleta, com menor gasto de tempo, menor gasto de energia. Isso é mobilidade. Porque aí eu estou otimizando, tornando eficaz e eficiente o meu deslocamento. Porque, senão, eu estou atendendo demanda, gerando demanda. Eu vou fazendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e eu não sei quando isso termina. Então, isso tem a ver com zoneamento. Como é que eu evito o deslocamento? Se eu permito que as atividades existam
nos locais mais próximos de onde as pessoas estão, né? Então, elas vão se deslocar menos. Questão do centro, por exemplo. Nós estamos pensando não só no âmbito da legislação do zoneamento, mas nós já estamos construindo, isso já está contratado via Plan, uma operação urbana centro, né? Então, nós queremos transformar o centro por meio de uma operação urbana consorciada, que é um instrumento que chama a participação do empresariado, que busca revitalizar as áreas centrais, buscar novas atividades, trazer habitação, de fato, para a área central, né? Isso, claro, linkado com os novos procedimentos que a nova lei de zoneamento vai fazer. Eu não sei se o Vitor lembrou isso na apresentação dele, mas a gente costuma falar. Só para vocês terem uma ideia, por falar em lei de zoneamento atual, nós temos uma lei de zoneamento na qual nós temos 28 tipos de zonas de uso, né? Cada pedacinho da cidade é uma zona de uso diferente da outra. Só um tipo de zona de uso, que é a chamada ZUC, Z-U-C, nós temos desde a 1 até a 8. Temos ZUC 1, ZUC 2, ZUC 3, ZUC 4, ZUC 5, ZUC 6, ZUC 7, ZUC 8. O que é isso, né? A gente precisa de 28 tipos de zona, né? A gente precisa de tantos tipos de zona de uso de urbanização controlada, da 1 até a 8, né? Ninguém consegue entender, ninguém consegue lidar com uma lei dessa, né? Então, por isso que a gente fala que a gente quer simplificar, quer otimizar, por isso que a gente fala que a gente precisa construir uma nova lei, né? Uma lei que se calque mais na realidade do território, né? E na dinâmica da cidade. Mais uma vez, eu agradeço a todos, agradeço a colaboração de todos. Quero lembrá-los que até 25 de março ainda tem outras oportunidades de trazer contribuições, de participar, seja pela consulta pública, seja pelo protocolo de documentos na Secretaria de Planejamento, e nas próximas 3 audiências que ainda estão por vir, né? Não é porque você é de um bairro que você não pode participar de 8. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada.